Olá pessoal, boa noite, tudo bem? E aí, turma boa estudiosa, vai chegando aí, vão chegando, se assentando. Boa noite a todos, satisfação enorme conversar com vocês mais uma vez. Estou só aguardando aqui o Jonas para a gente dar início à nossa conversa de hoje. Só mais um instantinho. Olá, tudo bem? Bom, João. Olá, meu caro, boa Boa noite, tudo bem? noite. Vamos dar início. O Uhum. tema que trouxeram para nós, Jonas, foi o tema do quase passei. Quase passei. E agora? Tanto eu quanto você já tivemos uma experiência com esse quase, né, a quase aprovação. É verdade. E vamos dar início relatando um pouco de como isso aconteceu, um pouco da história Uhum. disso. Eu acho que se a gente começar por você, Jonas, pessoal, a gente conversou já um pouco sobre isso, eu e o Jonas tem uma experiência bem interessante, mais interessante que a minha, com a quase aprovação. E ouvi-lo vai ser um prazer para mim, e tenho certeza que será uma boa oportunidade para todos vocês. Então vamos lá, Jonas, me conta como é que foi conta para a gente como é que foi essa quase aprovação. Eu comecei, na verdade, né, fazendo o TPS, o CACD, em 2015. Né? Então, naquela oportunidade, eu tinha estudado mais ou menos um ano e meio, por aí. E aí eu tive a grata surpresa de ter passado no TPS. Eu digo grata surpresa porque na minha nota no gabarito provisório, eu estava com 42 pontos. Né? O pessoal estava dizendo que seria uma nota bem mais alta, que seria necessária para passar. Mas todas as alterações de gabarito e tudo mais acabaram me beneficiando. Eu ganhei 5 pontos, né? 10 itens, né, do provisório para o definitivo. E acabei entrando, né? Passando no TPS, logo naquele primeiro ano. E aí vieram as provas discursivas que eu não estava assim, exatamente preparado. Foi um pouco de surpresa naquele tempo. Assim, eu tinha feito uma redação ou outra, mas totalmente sem preparação para estruturar a resposta de questão discursiva. Né? Então, eu não considero 2015 um quase, porque assim, eu passei raspando na segunda fase, né? Eu tirei um 61, e depois fiz a nota mínima na terceira fase. Né? A nota mínima era 360, eu tirei 360. Foi sua Né? Então, primeira tentativa? A primeira foi, vez que você primeira fez o tentativa. CFD? Primeira vez. Então, eu acredito Né? que você tenha sentido aquela sensação de, poxa, quase. Embora não tenha É, passado é, longe, por ter passado o TPS na primeira tentativa, a gente dá isso. aquele gás. Verdade, verdade. Ainda mais inesperado, né? Que era nesse caso que eu ganhei esses 5 pontos aí de recurso. Né? Foi realmente bastante inesperado, tanto que eu não Aham. estava exatamente preparado para as outras provas. E aí, realmente, talvez tenha dado essa questão de quase, porque, bicho, eu passei no TPS, né? O pessoal disse que o TPS é tão complicado, e aí depois eu cheguei nessas provas discursivas e quando foi lá, não deu certo, né? Então, de fato, talvez tenha sido o primeiro quase. E aí, depois, 2016, tentei de novo, né? E aí, já com um resultado mais consistente no TPS, já deu para notar antes mesmo, logo depois que saiu o gabarito provisório que ia dar para passar. E aí, eu também já tinha feito alguma preparação ao longo do ano para as questões discursivas. E fiz, né? E fui realmente, se tivesse na época das 100 vagas, eu já teria entrado, né? Porque eu consegui ficar em 72. Né? Foi uma escadinha, né? Realmente, o meu caso é o caso clássico da escadinha, Aham. né? Porque no ano anterior eu tinha ficado em 180, alguma coisa assim. E aí, nesse ano, eu fiquei em 72, né? Em 2016. Então, era realmente aquela questão do. Deu aquela sensação de quase, mas não tanto, porque eu pensei mais na situação da melhora, Uhum. né? Eu fiquei assim, olha, um ano, né, eu consegui avançar aqui mais de 100 posições, né? Então, eu fiquei, agora realmente, né, de fato, acho que no próximo concurso eu tenho boas chances. Né? Então, fiquei nesse quase, mas assim, já tentando pensar pelo lado positivo, isso me deu até um estímulo para estudar a mais, né? Porque assim, eu notei, olha, o progresso que eu tive foi bastante significativo. Eu não pensei no, faltou pouco. Né? Nesse ano, especificamente, não tanto. Né? Eu pensei Então, mais, até esse momento, Jonas, perdão de hum, interromper, você viveu o quase que dá esperança, né? isso, Aquele exatamente. quase que, poxa, tô no caminho.
Esse quase é muito bom. Exatamente. Mas tem outro quase, né? Nessa Tem sua outro história. quase. E esse outro quase veio no ano seguinte, né? Porque o que que eu tinha pensado? Eu consegui mais de 100 posições. Eu fiquei em 72, se eu conseguir, sei lá, 50, tô dentro, né? Era isso, 22 vagas, né, na concorrência, no concurso de 2017. Eu, é totalmente possível, vai dar certo, né? Eu fiquei realmente achando que 2017 ia ser o ano que eu ia conseguir entrar, né, e tudo mais, e estudando bastante, tudo, e lá, né, passei no TPS, bem colocado, né, no TPS, depois tirei uma nota boa na segunda fase, e aí cheguei na terceira fase, não foi o que eu esperava, o resultado, né? Então, de fato, eu melhorei, eu continuei na escadinha em relação a 2016. Tinha ficado em 72, aí eu fui para 46, né? Mas ainda fora das 22 vagas, né? Então, isso me gerou uma frustração bastante grande, porque eu meio que depositei ali naquele ano a esperança, é a minha hora, né? Eu vou passar agora. E aí vem a prova e vem o resultado e não, né? Não é a sua hora ainda. Então isso acabou me desestabilizando assim bastante. Eu pensei até uma semana ou outra em desistir do concurso. Não, esse negócio não é para mim, né? Não vou passar mais esse negócio. Sei lá, no ritmo que está aí, está desacelerando muito esse meu ritmo. Eu fiz cálculos matemáticos, tipo de quando é que eu poderia passar e tudo mais. Eu não, vai ser lá para não sei quando, né? E aí, como se fosse uma ciência exata, né? A quantidade de posições que você vai progredir Então, de um ano para outro. até 2016, Jonas, você tinha melhorado seu resultado, você teve essa sensação de fui até a última fase, quase passei, mas todas essas reprovações. Pessoal, uma coisa muito importante que devemos ter em mente: quase passar significa reprovar. É difícil Exatamente. citar isso. É verdade. E a gente pode olhar para essa quase aprovação como a ideia de hoje eu passo ou dou mais um passo, uma aprovação, ou posso olhar com aquela ideia de que isso não é para mim. Então, a Uhum. primeira, segunda vez que você bate na trave, que você chega perto, é comum que a gente sinta aquela empolgação de estou no caminho. Isso, E aí exatamente. você vai avançando, aposta, que foi o que você fez, só que aí não teve o resultado esperado, e aí vem o quase passei, que foi a sensação de reprovei, falhei. Reprovei, exatamente. Né? Foi isso. Em 2017 eu tive essa sensação do reprovei. Né? Porque em 2015 eu estava pensando, antes do concurso mesmo, assim, com metas mais ou menos realistas, de acordo com o progresso que eu estava tendo nas disciplinas, eu quero, esse ano, conhecer a prova, eu quero ir até o final, né? Eu quero chegar na terceira fase. Então, embora tenha sido um resultado não muito competitivo na segunda, na terceira fase, eu consegui o meu objetivo para aquele ano, né? Porque eu tinha esses objetivos por ano. Então, aquele meu objetivo era chegar até a prova da terceira fase, né, em 2015. Já muito audacioso para quem fez a É, prova pela primeira vez naquele ano. verdade, verdade. Já um objetivo alto, né, audacioso. Então, eu saí da prova de 2015 satisfeito com o resultado, apesar de tudo, né. Eu fiquei, é um concurso que me dá a possibilidade, né? Eu não sou realmente aquele candidato totalmente outsider, né? Eu tenho realmente chances aqui de progredir e passar, né, em 2015. Aí, em 2016, eu vi esse progresso, né? Eu realmente eu quero passar. Agora, realmente, em 2016 eu queria passar, mas com uma meta alternativa de ficar pelo menos entre os 100 primeiros. Eu tinha ficado em 180 e pouco, né? E aí vem o resultado, eu não passei, né? Fui reprovado, mas nesse resultado eu fiquei entre os cento e poucos, né? Entre os 100 primeiros colocados, né? Fiquei em 72. Então, isso mostrou, ok, né? Eu estou evoluindo e essas metas que eu estou colocando para mim, elas estão bastante factíveis, elas estão se Sim, concretizando. Aí a minha meta para 2017 foi, aí talvez tenha sido aprova. meu erro, foi a aprovação mesmo. Não, agora fechou, agora tem que ser, né? Tá na hora. Já estou naquele estágio de quase não aguenta mais, né? Ficar estudando e aí tem que ser esse horário, essa vez. E aí quando não foi, realmente me gerou uma frustração bastante grande, né? E você Então, chegou a parar de estudar depois dessa frustração em 2017?
Eu parei um tempo, eu deixei pelo menos um mês e meio, assim, sem olhar e fazendo outras coisas, dando uma olhada em outros cursos, o que de curso para fazer, outros concursos também. Eu Você cheguei a chegou a fazer tentar outros concursos, né? isso, exatamente. Cheguei a fazer outros concursos, né? Passei até nas provas objetivas e discursivas do concurso da ABIN, né? Então, acabei mudando um pouco esse foco, que eu estava com um foco muito grande no CACD, né? Eu estava achando que isso talvez me atrapalhasse um pouco, né? Então, acabei mudando esse foco depois da decisão de voltar, né? Porque eu fiquei um tempo na dúvida O que é que se te fez voltaria voltar? mesmo ou não. Quais foram as circunstâncias que te fizeram voltar para o CACD? Algumas circunstâncias. Primeiro, acho que a minha mãe está até assistindo aqui a live, o apoio aqui da minha mãe. A minha mãe dizia assim: olha, você está sempre melhorando, né? Você está estudando direitinho, né? Você tem técnicas de estudo, né? Então, porque a minha mãe também é neurologista, e aí ela dizia: seu cérebro está se adaptando realmente, você está conseguindo internalizar esse conteúdo, né? Pelo que você mostra aqui. Você tem que ter paciência, né? Porque tendo paciência e continuando a fazer tudo direitinho, vai dar certo, né? É um concurso com poucas vagas e tudo mais. E aí, né, justamente eu resolvi. Ela, não, mas para quebrar um pouco esse foco, tente olhar outros concursos, outras áreas, né? E foi isso que eu fiz. Eu dei uma olhada em outras áreas, mas ainda correlatos com o CACD, né? A ABIN abriu um edital com temas muito parecidos com o edital do CACD. Então, eu resolvi fazer a prova, porque também não me tirava totalmente desse universo, né? Então, tinha várias matérias que coincidiam. E aí eu acabei sendo aprovado nessa prova objetiva e na prova subjetiva também. E aí marcaram um teste físico, né? E no teste físico aconteceu tudo que não podia acontecer, que deu errado, porque o teste atrasou, né? Tava um sol maluco. Quem conhece Fortaleza sabe que o sol de 11 horas da manhã é bastante pesado, É. né? Colocaram a 30 gente horas para no correr. asfalto. Pois é, colocaram a gente para correr 11 horas da manhã lá na pista bastante Eu lembro. complicada, né? Então, quase todo mundo foi reprovado. E aí, essa reprovação foi super importante para mim, né? Foi uma reprovação em outro concurso, mas que me abriu uma possibilidade, porque se eu tivesse sido aprovado, eu não faria o TPS de 2018, Por né? quê? E porque coincidiria a próxima etapa, né? Depois da prova física, tinha um teste psicológico e era exatamente no mesmo dia do TPS, né? Então você teria que escolher, não teria como, Aham. realmente. E aí, se eu tivesse passado, provavelmente eu iria fazer essa prova Claro, física, você porque eu estava ali já já com a bola tinha na grande aprovado, área, né? tá vendo? Exatamente. Aí eu fiquei bastante triste, decepcionado, mas enfim, não, vou com tudo agora para o CACD. E aí, né, eu Foi o consegui. ano da sua aprovação. Foi o ano da minha aprovação, né? Olha Justamente. só, você quase desistiu, né? Pois é, exatamente. Perfeito. Agora eu vou falar um pouco, Jonas, como a gente combinou, do meu quase. Uhum. Depois a gente vai falar sobre, mais especificamente, o que é que a gente fez, né, É nesses isso, momentos. exatamente. O pós-derrota, ou pós-quase vitória. O que a gente fez para melhorar nos anos seguintes? Então, o meu quase ele começa em 2013, quando eu ainda estava na faculdade de Direito, estava nos últimos períodos da faculdade, me formei no segundo semestre de 2013, e tentei o TPS pela primeira vez ainda na faculdade. E naquele ano, eu não passei por apenas 2 pontos. Então, poxa, eu fiquei, ainda estou na faculdade, esse ano eu fiz monografia, fiz OAB, passei, fiz TPS, fiquei por 2 pontos, estou quase lá. Né? Uhum. Imaginei que estava quase lá. E aí, depois de formado, os calendários o calendário da minha universidade, que era estadual, ele, por causa das greves, ele era um pouco bagunçado. Então, o semestre terminou por volta de setembro, outubro. E desde então, até o próximo TPS de 2014, que foi o primeiro semestre de 2014, salvo engano, o meu foi março ou abril, não lembro exatamente, não sei se você lembra, mas o TPS foi ali e eu tive mais ou menos 5 ou 6 meses entre essa quase aprovação e a próxima tentativa. Então, eu comecei a estudar loucamente. Ou seja, se eu tivesse consciente, eu estava estudando. Eu me tornei o cara chato, que era o cara que não queria ver ninguém, não queria ver gente, não queria saber de nada. Tudo era... eu trabalhava, então eu dava aula de... era professor de inglês. Então eu chegava mais cedo na escola por causa do trânsito para dar aula. E aí o bom aluno, o que é que ele faz? Ele chega mais cedo para tirar dúvida com o professor.
pensando, não, pô, eu queria tanto estar estudando, agora o cara veio tirar. Mas tirava dúvida, até porque eu não queria perder meu emprego e era muito comprometido com o ensino. Sim. Mas algo que me passou e eu tornei-me assim, parei de fazer atividade física, enfim, parei minha vida, porque eu dizia, 2014 eu vou destruir nesse DPS, porque, poxa, na faculdade, enfim, enchi, né? E ensoberbeci. E, então, fui para a prova 2014 e levei uma grande surra da prova, porque por falta de treino e diversos outros fatores, né? Aquela pressão que eu coloquei sobre mim, chegou Uhum. aquele grande momento e eu devotei todas as minhas energias aqui e anulei tudo, fiquei bitolado mesmo, mas de uma forma realmente excessiva, de uma forma realmente negativa. Né? Então, quando veio a prova, eu não cheguei nem a terminar a prova da manhã. Eu terminei, mas não terminei de preencher o gabarito. Quando tocou, faltava uma coluna ainda para preencher. Uhum. E aí, pô, fiquei mal, quase não volto para a prova da tarde. Minha esposa, então era minha namorada, me convence a voltar. Enfim, voltei. E aí, quando voltei, já tive um melhor desempenho. Se eu tivesse, ou se, né, o quase, se eu tivesse terminado a prova preenchido o gabarito, eu teria passado. Uhum. Mas eu tive uma sensação. Mas não seria algo contundente, né? Não teria sido uma melhora contundente comparado ao ano anterior. Houve uma oscilação, como sempre há, no ponto forte. Então, eu comecei a tergiversar sobre a minha preparação. Então, comecei a estudar sem muito gás. E aí, de 2014 para 2015, eu resolvi parar já no final do ano, estudar para outros concursos. E aí, fiz isso. Fui aprovado em outros concursos. E quando veio a prova do TPS 2015, eu não ia fazer também. E aí, minha mãe, a sua mãe me convenceu, minha mãe também me convenceu a fazer isso. Não, mas não estou estudando, já faz meses que eu não estudo para o CACD. Como eu tinha passado no Tribunal de Contas do Ceará em sexto Uhum. lugar, dentro das vagas, em pouquíssimo tempo, eu já tinha entrado nessa vibe de concursos nessa área, de Tribunal de Contas, na área de controle, né? E aí, então, eu estava focando na prova do TCU, que ia sair, que tinha saído, na verdade, seria 2 ou 3 semanas depois do TPS, e a prova do Ministério do Planejamento, que seria no dia da segunda fase do CACD. E Uhum. aí, então, eu disse, não vou fazer o TPS porque não estou estudando. Ano passado eu estudei para me matar, não passei. Esse ano é que eu não vou passar. Mas fiz e passei no TPS. E aí tive que decidir o que fazer, porque a segunda fase do CACD ia coincidir com a prova do planejamento. E eu já estava no gás com o edital do planejamento e vendo coisas do TCU, enfim. E decidi por fazer, no espaço de alguns dias, né? Eu tive que tomar a decisão, porque era um mês entre o TPS e a prova. Fiz a segunda fase, passei, fui até a última fase, isso em 2015, e fiquei lá em 80º, mais ou menos. Então, saí de não aprovado no TPS e ia ficar em 80º na, É, foi. na, na última fase do concurso, né? no resultado geral. E aí eu me enchi de esperança. Então, foi aquele quase que me moveu, né? Disse, Uhum. vai dar certo. Mas eu tinha Sim. me enchido de esperança, mas também não acredito. Eu fiz o que deveria ter sido feito, fiz os ajustes que eu precisaria fazer, mas ainda achava que meu ano seria 2017. Até porque eu tinha parado de estudar e voltei. Nesse meio tempo entre o CACD de 2015 e 2016, eu cheguei a parar um pouco, fazer outros concursos também, fiz um ou dois concursos. Enfim, passei no TPS, no CACD de 2016. Foi o ano que eu fui aprovado, então passei no TPS, fui até a última fase. Quando saiu o resultado preliminar, eu estava em 12º. Então, eu saí de 80º para 12º no preliminar da última fase de Pois 2016. é. Então, foi assim um salto gigante. Caí algumas posições depois da fase de recursos, que eu quase não. Eu fiz 1 ou 2 recursos de última fase, porque eu já estava assim, destruído, estava muito cansado. E eu sabia que eu estava dentro, matematicamente era impossível eu não ser Uhum. aprovado. Né? Então, eu não fiz, caí 10 posições ainda nas fases de recurso. Então, fui aprovado em 22º. E aí, Jonas, vem a grande pergunta. O que é que nos levou a quase ser aprovados? Ou seja, o que é que a gente fez de correto ao longo desse tempo que fez com que nosso desempenho melhorasse?
E o que é que nos levou às derrotas, né? A quase aprovação, que na verdade é a reprovação. Então, em algum lugar eu falhei na minha preparação. Mas um disclaimer que eu acho interessante ser feito, Jonas, tem a ver com algo que a gente conversou, que é o seguinte: há várias teorias sobre aprovação em concurso de alto desempenho. A primeira delas é a teoria da escadinha ou da fila. Você continua pagando preço, se preparando e engajado e compromissado com o seu estudo, e com o tempo você vai melhorando a sua classificação. É mais ou menos o que aconteceu comigo, apesar dos saltos, também é o que aconteceu com o Jonas. Tem também o caso o caso daquelas pessoas que são as raras, mas que acontecem, que dão um sprint muito curto e ainda assim são aprovados do zero à aprovação, em curtíssimo espaço de tempo. A diferença, talvez, entre nós e a pessoa que vai do zero à aprovação em meses é qual é o zero da pessoa que é aprovada em meses. Sim, com certeza. E qual é o seu ponto de partida. Talvez, às vezes, a gente, pelas nossas histórias, nossas condições de vida, pela nossa formação, a gente precisou ainda, para chegar no que a pessoa começar do zero, a gente precisou batalhar bastante em termos de estudo. Enfim. Verdade. Mas ainda assim, de estudo dedicado, poucos meses. Né? Mas tem um grupo de pessoas também, e que eu coloco na teoria 3 do concurso, que é a teoria do consórcio. Que é o quê? Você chega num nível de preparação em que você está sempre ali, 50º, 40º, enfim, primeiro ano, segundo ano, terceiro. Você está sempre ali entre o primeiro dos últimos, entre os primeiros dos últimos, entre os que não são aprovados, mas você está sempre ali e volta para esse lugar. Eu gosto de dizer para esses candidatos, e eu já conversei com alguns, né, já atendi alguns na nossa mentoria, o seguinte: essa lógica do consórcio, qual é a lógica do consórcio? No consórcio você vai pagando o preço a cada mês. Você não pode parar de pagar o preço. Quando você está pagando o preço, você pode ser contemplado a qualquer momento. Sim, pode ser o próximo ano ou pode ser depois. A única coisa que você não pode fazer para que você possa ser contemplado é parar de pagar o preço. Verdade. Então, existe um grupo de pessoas, muitas vezes, e eu já vi colegas assim, que chegaram muito rapidamente a esse nível de competitividade, de estar ali são 30 vagas, o cara está ali entre os 50, demoram 2, 3 anos para entrar, sempre ali e ingressam, ou seja, são contemplados. Se o cara tivesse passado no ano anterior ao ano que ele passou, do ponto de vista de preparo, será que ele está muito mais preparado? Assim, eu acho que quando você chega num nível muito avançado, as mudanças são incrementais no seu nível de preparação. Você continua estudando, mas assim, aprofundando, mas os grandes saltos, eles vão do intermediário à avançado. Quando você já está muito avançado, os saltos são incrementais, então você tem que esperar ser contemplado. E ajustar as suas percepções em termos de capacitação e oportunidade para que você possa aproveitar da sorte de um ano você cair uma questão. Se num ano você não foi abençoado pela fortuna de ter uma questão que você sabia muito, na verdade 2, 3 que você não sabia, as que você não sabia são as que caíram, mas no ano seguinte isso pode acontecer, as que você sabia caiu, você vai parar no guia de estudos, enfim. O fato é manter-se pagando preço se você está nesse nível aí que você já bateu na trave repetidamente. Tanto eu quanto o Jonas temos algo em comum, e eu acho que é algo que tem todo mundo que sofre alguma derrota e se mantém engajado. Primeira coisa é olhar o que errou, o que poderia ter sido melhor. Olha, e para onde a gente olha? A gente olha para a prova, para o nosso resultado real. Às vezes, esse resultado ruim naquele ano, às vezes não reflete a sua preparação na matéria. Às vezes, a sua preparação emocional para a prova, sua preparação física, sua preparação psicológica para o seu treino. Às vezes sim algo em termos mais concretos de conteúdo. Mas outra coisa que a gente tem em comum também, Jonas, que a gente comentou, a ideia aqui que remete a uma frase famosa. Diante de sucesso consiste em ir de derrota em derrota sem perder o entusiasmo. Verdade. Concordo Ele totalmente. fala isso com muita propriedade, porque passou por diversas derrotas ao longo de sua vida, política e militar, né? Mas tornou-se o grande vitorioso, o grande nome da Segunda Guerra Mundial.
E aí, Jonas, trazendo agora para a nossa realidade, das nossas batalhas, quais foram os ajustes táticos que você fez de ano para ano, né? Eu entendo que as grandes estratégias se mantiveram, né? Ou seja, os Sim, grandes sim. rumos, mas as táticas foram sendo ajustadas. O que é que você fez de ano para ano para melhorar seu desempenho até a aprovação? A primeira coisa que eu vi, justamente com essa questão do diagnóstico, que foi uma coisa que me incomodou assim, bastante, era a minha nota em História do Brasil. Porque eu sempre gostei de História do Brasil, tirei nota alta no vestibular, que o vestibular era super difícil, tinha uma segunda fase na época da Universidade Federal, lá do Ceará, né? Então, quando veio a prova de terceira fase do CACD, de História, eu fiquei assim, bastante E era impressionado, porque era a disciplina que você mais estudava, não é isso? eu estudava bem, né? Mas assim, não acabava estudando tanto, porque eu também achava que, não, essa disciplina aqui eu já conheço direitinho e tudo, né? Então, eu achava que não precisava ter tanto enfoque como, por exemplo, economia, outra matéria que eu tivesse menos familiaridade. Foi o meu primeiro erro, né? Eu acredito que esse daí realmente foi um erro grave, porque na primeira prova de história eu tirei uma nota baixa comparada com os outros candidatos, né? Justamente porque o que caiu mais foi a história da política externa, eu não tinha estudado tanto, né? Então, eu não estava muito bem preparado por aquela prova. Ela me pegou um Para a pouco de parte de surpresa. política externa. Então você tinha um bom conhecimento É, dos outros aspectos. Isso é algo importante você ter em mente, né? A gente acha que é forte numa exatamente. disciplina, mas em quais aspectos dessa disciplina? Pois é, Você pega pois é. história, você tem diversos recortes. O recorte da política externa, Uhum. no recorte da política externa você não mandava tão bem, né? Até Exatamente. então. E aí, nessas questões, eu tive uma nota assim, infinitamente mais baixa do que nas outras questões de história da política interna. Mas nesse ano, especificamente, salvo engano, não tenho certeza absoluta, mas acho que foram 3 questões de política externa e uma de política interna. Na de política interna fui bem, mas em todas as outras 3, né, foi realmente desastrosa. Né? A prova foi bem ruim mesmo. E acho que foi a minha nota mais baixa, eu acredito, nesse ano. Né? Então, né, foi realmente bastante um impacto muito grande nesse primeiro ano. A E aí disciplina que no você ano mais seguinte, gostava, olha só. pois é, exatamente. Isso A nos disciplina que eu mais remete a gostava. a uma premissa interessante para quem quer passar em concurso público. Não se descansa sobre os louros. Exatamente. Você acha que Exatamente. você está muito bem em algo, e aí você descansa sobre os louros da sua vitória anterior, às vezes no vestibular, às vezes nas suas leituras, enfim. E aí acontece o que aconteceu com o Jonas. Pois é, exatamente. Aí eu fui estudar um pouco mais de história, não é? E aí no outro ano tive um resultado melhor, mas assim, também abaixo não nada competitivo comparado com os candidatos aprovados, né? Então também eu já estava bastante irritado comigo mesmo, né? Porque é uma matéria que eu gostava bastante. E aí por 2 anos seguidos eu tirei uma nota ruim, assim, para mim era realmente uma nota ruim. E aí isso me desestimulava um pouco. E aí, por exemplo, na primeira prova de direito, eu tirei uma nota bastante alta, uma nota muito competitiva, já em 2015, né? E porque mesmo sendo da área jurídica, eu resolvi estudar bastante direito internacional. E caiu muito direito internacional nesse ano. No ano seguinte, já caiu mais direito interno, que eu não estava estudando, né? E é uma dica que quem é formado em direito, por favor, estudem direito interno. Inclusive, eu sou professor de direito interno no Nabucco. Eu vou pegar a orelha de vocês se vocês não fizerem isso. É um Porque parêntese. Eu, por exemplo, Jonas, no meu ano, eu tive a segunda maior nota da prova discursiva de direito. E a diferença entre eu e a primeira maior nota Uhum. foi, assim, de décimo. E eu fechei 3 questões e houve uma diferença ali pequena entre eu e o meu colega e meu amigo Pedro Sloboda, que é professor de Direito Internacional, Sim, professor sim, da sim. Universidade Federal, professor da UFRJ, era professor da UFRJ, um grande Uhum. pensador, doutrinador do Direito Sim, Internacional, sim, com meu certeza. amigão, cara excelente. Eu fiquei, eu acho que a 5, meio ponto, ou 1 ponto no máximo dele, né, na prova de Direito Internacional. E veja só, porque quando eu desisti de estudar para o CACD, eu fui estudar para outros concursos, né? A Uhum. história das derrotas que fazem sentido depois. Então, uma das coisas que eu estudei profundamente foi o direito interno, direito constitucional e direito administrativo. Sim, sim, verdade. Então, caíram 2 questões do direito interno que pegaram algumas pessoas de surpresa, que Eu cobraram um fui uma artigo delas que eu fiz essa específico da prova, né? Constituição, caiu um Uhum. artigo específico da Constituição, que para quem estuda para outros concursos jurídicos, é uma questão, Muito fácil. todo mundo sabe decorado, o artigo 37 da Constituição. Então, bati o Sim. olho, pô, o problema não foi lembrar o artigo, foi lembrar o efeito, foi falar de Dworkin, foi falar de Norberto Bobbio, teoria dos princípios e tal, menos
do que saber o princípio em si. E isso foi, entre aspas, uma sorte, então, porque, em regra, a gente foca só no direito internacional. Assim como muita gente na história do Brasil, Jonas, faz o inverso do que você fez, que é foca muito na política externa, né? Esquece e estudar a política interna. Mas voltando, Jonas, para o seu desempenho em história do Brasil, você foi muito bem em direito, né? Mas história do Brasil deixou a desejar, embora fosse a sua melhor disciplina. Isso, exatamente. Aí eu fiquei assim, aí eu resolvi realmente mudar, né, a estratégia e praticar questões de terceira fase. Eu estava notando que não era necessariamente o conteúdo que estava ruim. Como é que você praticava? Qual foi essa mudança que você fez em história do Brasil? Eu fiz também a primeira coisa que eu fui pegar as questões anteriores para ir resolver e comparar minhas respostas com o guia de estudos. Isso ajudou bastante. Para mim já fez uma diferença grande. Esse aí é o famoso TACD, pessoal. Atenção, preparação para você aceder budget. Pois é. Dá para fazer isso sozinho. Você vai lá, treina, olha o guia, treina. E além disso, eu também contratei, né, algumas correções com o Rômulo Dias, que é professor de história, inclusive, no Ubiquity. E aí, tendo essas duas estratégias combinadas, já na prova de 2017, eu tive um desempenho bem melhor, né? E aí sim, pela primeira vez, um desempenho competitivo. Não foi uma das notas mais altas, mas foi um desempenho já competitivo em 2017. Só que o foco muito grande em história me fez perder onde eu já estava ganhando, de 2015 a 2016, né? Caiu minha nota de economia, né? Eu não estava prestando tanta atenção. Olha só. Minha nota de política internacional também caiu, né? Então, subiu muito a minha nota de história. A nota dos idiomas ficou mais ou menos estável, né? Eu acho que mais ou menos a mesma coisa, não subiu nem muito, nem desceu muito. Mas em algumas matérias realmente caiu bastante. E aí eu tive essa melhora, realmente, né, no resultado final. Mas por causa dessa queda em 2 ou 3 matérias, né, eu não consegui o meu objetivo de passar naquele ano. E aí aqui você atribui essa queda? Foi falta de treino ou foi falta de estudo de conteúdo mesmo, substantivo? Eu acho que conteúdo até que eu tinha já. Eu acho que em termos de conteúdo não tem tanta diferença para mim entre 2017 e 2018. E é engraçado, o pessoal acha isso meio estranho, mas em 2017 fiquei em 46º e em 2018 fui aprovado em 3º lugar. Mas em termos de conteúdo, não tinha uma diferença muito grande entre esses 2 anos. Eu falo isso. Eu sempre digo isso. Né? Chega um momento que você entra na fase do consórcio, né? É isso mesmo, você está ali, está só esperando ser sorteado a bolinha da telecena. Preparado você está. Pois é. Exatamente. Mantém. Aí o que foi que eu fiz? Né? De 2017 para 2018, que eu acho que talvez tenha dado um impacto muito positivo. Equilíbrio. Né? Foi o equilíbrio entre todas as matérias. Eu estava com esse foco assim, absolutamente maluco em história, porque era uma questão pessoal praticamente. Né? Porque eu tinha questão de honra. Badge of honor. Praticamente. Exatamente. Eu estava meio assim, com essas 2 notas em 2015 e 2016. Eu consegui uma nota legal em 2017. Aí eu tive essa noção de que não adiantava também eu focar demais numa disciplina, que eu acho que foi um dos erros de 2017. Eu foquei muito em história e deixei outras disciplinas meio escanteadas, né? E aí meu desempenho não foi tão legal em algumas outras dessas. E aí depois que eu parei um mês realmente, né, e pensei se eu ia fazer ou não, e fui fazer outras coisas também, outros concursos, eu tive um panorama melhor, assim, mais global de buscar o equilíbrio entre todas as disciplinas. Eu acho que isso fez a diferença. Aí, rapidamente, vou falar também, Jonas, o que aconteceu comigo. Porque eu também descansei sobre os louros que acreditava ter. Porque, veja só, você em História do Brasil, os louros que você acreditava ter, porque de fato você não tinha. Como é que você sabe se você tinha ou não, de fato? Exatamente. Era resultado da prova. É isso mesmo. Né? Você acreditava ter. E o que aconteceu comigo, obviamente, foi na disciplina. Imaginem só, qual foi a disciplina que eu comecei a dar aula aos 17 anos? Aprendi muito rapidamente, lia poemas, lia clássicos, enfim, dava aula para alunos avançados, tinha nível C2, língua inglesa. E qual foi a disciplina que me deu uma rasteira? Língua inglesa, francês, os idiomas. Eu sempre gostei muito de estudar idioma. E sempre fui bom em idiomas.
Gostava. Não era bom porque eu era diferente dos outros. Era bom porque eu gostava muito, porque eu estudava muito. Para mim é um hobby estudar idioma. Sempre foi. Né? Então, quando eu chego no CACD de 2015, lembrem-se que eu me surpreendi ao ter passado do TPS, porque eu estava estudando para outros concursos. Passei na segunda fase e tive que estudar para a terceira. Né? E aí, até conversando com o Jonas, eu falei, será que foi soberba ou foi estratégia? Ou foi os dois? Porque eu tinha que fazer uma escolha. Eu tinha o edital inteiro para rever até a prova, terceira fase, ali poucas semanas, 3 semanas, 4 semanas, e eu tinha que fazer escolhas onde eu estava mais fraco. E fazia tempo que eu não estava estudando. Então, foi que eu disse, os idiomas eu não vou nem olhar. Só que eu nunca tinha feito cursos para o CACD focado nos idiomas, não tinha feito nada disso. Treinos, né, muito inglês, francês, espanhol. E aí, mas foquei nas disciplinas de conteúdo, foquei em História do Brasil muito, porque eu sempre dizia assim, História do Brasil, eu gostava muito, estudava muito, sabia muito. Sou, assim como você, um history geek, eu sou vidrado em História, estou sempre lendo História. Uhum. Meus tipos de romance favoritos são, como você, né, o Robert Harris, os histórios. Então o cara pega um pouco de história, que está no meio, o Bolanho, o Padu, enfim. Uhum. Então, eu dei um gás em História, porque eu dizia, pô, História não é tão diferencial, você tem que mandar muito bem para ter um notácio, porque vai ser sempre comparativo. E então voltei a estudar História. Peguei as outras disciplinas e dei um gás em Economia, que era fraco, Geografia. Enfim, eu tive um resultado equilibrado nessa. Não foi excelente, mas foi equilibrado. Mas quando eu fui para as de idiomas, fui achando que iria virar onda, levei uma rasteira e da principal prova em que eu achava que iria mandar bem, não precisava nem treinar, que era a prova de inglês. Né? E eu escolhi não treinar porque, enfim, eu precisava dar conta das outras. Foi um pouco de cálculo, foi um pouco também de soberba, de não conhecer o meu nível, de fato, né, para a prova. Uma coisa é o seu nível de inglês para o dia a dia, para ler, para escrever, em outros contextos. Outra coisa é para a prova. Você está falando de passar na prova. Né? Estamos falando de fluência, a prova é escrita, lembre-se disso. Uhum. Então, sempre o pessoal gosta de me ver no Instagram e nos meus stories, tem um destaque idioma. Aí, de vez em quando, eu faço a brincadeira, imito o sotaque escocês, imito o sotaque tanto, tiro a onda, sempre gostei disso, então, pô, o cara fala muito bem inglês, vai destruir na prova. Então, chego para fazer a prova, primeira vez, olha só, parece engraçado. A primeira vez que eu sentei, parece engraçado, não, é engraçado e parece não ser verídico, mas é. Primeira vez que eu fiz uma prova de inglês, a primeira vez que eu fiz uma redação, modelo de CACD, em inglês, foi no CACD de 2015. Nunca tinha parado para treinar a prova de inglês, né? Nunca tinha para marcar tempo, nada disso. E aí eu olhei os 2 textos, achei muito bons. Pô, o tema era um tema que eu gostava. Pô, a redação, vou deixar por último, inclusive, porque eu vou matar a redação. Tá boa. E as traduções vieram muito difíceis naquele ano. Você lembra da prova de 2015? Eu lembro. Eu fiz essa prova, foi a primeira que eu fiz também. Pois é. Aí eu disse, vou focar nas traduções. Aí fiz gastei um tempão. Quando eu fui fazer a redação, sobrou pouco tempo. Eu só fiz um rascunho de um esqueleto ali, de um esqueleto do que seria essa redação e saí escrevendo. Bicho, eu terminei de escrever quase na hora de tocar. Então, veja só, eu não reli a minha redação. Crianças, amigos, não façam isso em casa. Ou se fizerem, façam em casa. Façam em casa, não façam na prova. Melhor fazer em casa. Esse foi o meu erro. Façam em casa na prova, e já brinquei com meus alunos. Esse é o tipo de coisa que crianças façam em casa, para não fazer na prova. É melhor você apanhar agora do que na hora da prova. E aí, por essa falta de treino, quando veio a prova, os resultados, as minhas piores notas foram em idiomas, olha só. Inglês, tanto inglês quanto francês quanto espanhol, mas a minha decepção foi o inglês. Ali eu fiquei assim como você, fiquei ferido, machucado. E não menos porque a correção, você lembra que a correção foi bem dura. Né? Foi bastante pesado, eu lembro dos comentários também. E o corretor, ele colocava comentários. Ele fazia comentários. Nenhum desses comentários eram comentários que me faziam pensar que era uma quase vitória, que eu vou para frente, tenho chance. Eram comentários bem severos. Né? Muito bem. Então fui para 2016 com isso na cabeça, mas não teria condições de fazer cursos de inglês, de fazer coisas mais extensivas. Mas um amigo meu me deu um macete.
que é o Felipe Abbott Calvão, que é colega, diplomata. E aí ele me deu algumas dicas de como ele treinou sozinho, mas ele fez um curso, né? Eu não fiz, mas ele me deu, por exemplo, ele me deu uma ajuda de ele estava na época servindo em Buenos Aires, super ocupado também, mas sempre reservava um tempo. Aqui e ali ele pegava um texto meu e corrigia. Então fiz umas 3 redações que ele corrigiu e anotava as correções. Mas quais foram as técnicas que ele me passou ali que eu usei? E eu já fazia isso de uma forma mais intuitiva, mas eu fazia de maneira sistemática e intencional, muito intencional. Quero que ler bons textos em inglês, provas anteriores, bons livros, e tentar transcrever, internalizando, ou seja, eu leio, tento memorizar e tentava transcrever parágrafos que eu achava assim muito bons. Então, 2 coisas que ele falou. Uma, faz esse tipo de treino. Outra, faz um caderno de vocabulário e estilo, ou seja, você vai lendo. Sempre fui de ler a Economist, a Foreign Affairs, a Economist é muito bem escrita. Sempre li literatura inglesa, bons livros, biografias. Enfim. E ele disse, você pega um livro bem escrito, sei lá, pega um livro do Kissinger, que ele escreve muito bem, às vezes tem um parágrafo lá que está tão bem escrito, a estrutura lógica a argumentativa daquele parágrafo está tão boa, que se você trocar os substantivos, ou seja, trocando os temas, a estrutura se preserva, a elegância da estrutura se preserva, e você está falando de outro tema. Óbvio que você tem que fazer isso de uma forma suave, de uma forma perceptível para quem está lendo a sua redação. Mas isso lhe ajuda a internalizar algumas estruturas gramaticais, estilísticas. Li livros sobre estilo. Eu comprei o manual de redação da Economist, peguei aquele livro Elements of Style, enfim, fui atrás das fontes sobre estilo, como estilístico e gramática e tal. Então, fiz esse caderno, que relia sempre esse vocabulário e trechos bem escritos. E alguns desses trechos eu tentava, às vezes, fazer exercício de internalização. Que era o quê? Eu lia, relia, depois parava. Vejam só, pessoal, eu não tinha como pagar o cursinho, então eu tinha que me virar. O parâmetro era, então, pegava uma redação muito bem escrita que está lá no manual da Sarah Walker. Então, eu lia lá, a redação está no exemplo, Manual do Candidato, da Sarah Walker, pesquise. Me ajudou muito, foi muito bom. Minha referência. Da Sarah Walker é excelente. Inglês, por exemplo. E aí eu lia e tentava transcrever. Então, na primeira transcrição, não pegava, errava algumas coisas, e aí eu fazia a correção comparando. Sempre eu transcrevia 3 vezes, e a terceira versão ela tinha que ser o mais próxima possível. Chegou um tempo que a terceira versão eu já batia o parágrafo inteiro. Depois, na segunda versão. Para minha surpresa, e melhorei muito a minha nota em inglês, veja só, não para minha surpresa, mas melhorei muito a minha nota em inglês, ainda assim não tive condições de fazer curso, mas quando chegou na reta final de 2016, eu disse, não, preciso investir em alguma coisa de terceira fase. Eu não tinha grana para pagar os cursos. Então eu disse, sabe de uma coisa? Vou investir nos idiomas. Eu já vinha estudando muito idiomas todos os dias. Sempre separava um tempo para estudar inglês, francês, espanhol. Né? Vou investir nos idiomas. Com aquela coisa que eu sempre tinha contato com os idiomas, não negligenciei de forma alguma, pelo contrário, mas mantendo o equilíbrio, né, com as outras disciplinas. E quando veio a terceira fase, eu só investi nisso. Foi o gasto que eu tive. Eu fiz um curso de espanhol com um professor especializado, com a professora Alejandra Bermudez. Eu fiz curso. Pois é, era aula, à época ela era aula individual, né? Ela atendia individualmente, ela destrinchou a prova ali. Né? E aí eu percebi que o problema não era meu espanhol, era que eu não tinha conhecimento da prova. O meu espanhol era bom, eu lia muito. Exatamente, Os tipos de texto que caíam na prova, eu já estava acostumado a lê-los. Francês, a mesma coisa. E inglês. Fui fazer lá fiz lá uma reta final com a Sarah Walker de 4 semanas. Eram 4 simulados, eu consegui fazer 3, o quarto ainda não consegui fazer. Tive os contratempos na minha vida pessoal, enfim. E minha nota quase que dobrou, mais que dobrou em inglês no ano em que eu passei. Veja que não chegou a estar entre as maiores notas dos aprovados do meu ano. Mas isso dá uma dimensão de quão ruim foi a minha nota em 2015. Totalmente díspare das outras. Então, se você pegar a média das minhas notas das outras disciplinas sem idiomas e sem segunda fase, você vai ver que as médias são parecidas em 2015. Então, esse tipo de treino que eu fiz, esse
esse enfoque novo que eu dei aos idiomas, treinando, né, não descansando sobre os louros, me ajudou a melhorar muito o meu desempenho e manter as outras também, né? E aí consegui ser aprovado em 2016. E aí as pessoas vão se assustar, porque inglês é muito difícil, aí fulano a professor teve dificuldade, Beltrano se formou fora teve dificuldade, sim. Porque é a questão, pessoal, uma das maiores dificuldades que eu falo para muita gente tem, é a humildade de saber que a prova não vai se adaptar ao seu pensamento, é o contrário. Exatamente. Muita gente que sabe muito, muita gente que sabe muito faz o quê? Olha para o comando da prova, olha para o estilo de prova e diz o quê? Eu sei muito sobre a matéria e dá um jeito e se convence, né, de responder algo que a prova não está perguntando, ou estudar de uma forma que no edital não é cobrado, e colocar na prova. E aí não passa e chega e diz assim, poxa, essa prova é injusta. Porque a banca foi incapaz de aferir a minha excepcionalidade. Eu sou tão bom nisso, veja só, sou tão bom. Poxa, sou um anglófono, sou um anglófono, sou gringo quase. E como assim a banca não foi capaz de aferir isso? Porque eu sou capaz de aferir. Quem é a banca para não aferir? Né? Muitas vezes as pessoas entram nessa lógica e achar que está ali para mostrar quem ela, a grandeza da sua erudição para a prova. Não. Você está ali para responder o que a prova pede e fazer escolhas. E aí, essa história de descansar sobre os louros recai sobre isso, porque muitas vezes a gente acha que sabe muito de uma matéria e não faz as escolhas corretas em termos de enfoques, em termos de entrega, o que é que eu quero transmitir para o examinador na prova discursiva. E ao não fazer essas escolhas, eu não me adapto ao comando. E lembre-se, vocês estão fazendo prova para ser diplomata. Exatamente. Diplomata trabalha com instruções. Eu sempre falo isso para os nossos... A gente sempre fala isso, né? Para os nossos mentorandos. Já conversamos. Totalmente. Você tem que cumprir instruções. Então, se o comando está dizendo A e o edital está dizendo A, você vai fazer A. Mas A não está tão bonito. Se eu jogasse um B e depois mandasse um C ali, fica massa. Mas, amigo, entregue o A. Exatamente. Para você não fugir. Então, faça pelo menos isso, que já é muita coisa. Então, isso é um problema que eu tive, que o Jonas teve, de matérias que a gente acha que sabe muito. E outras matérias. E de fato a gente sabe muito, mas não aquilo que é necessário para passar. O enfoque. Exatamente. O enfoque que a prova quer. Não é saber muito, é saber o necessário para passar. Claro. Por outro lado, matérias em que eu não estava tão bem como a economia, que eu estudei bastante, eu tive um desempenho melhor. Exceto uma questão. Também. Aconteceu muito comigo isso daí. Pois é. Então, pessoal, eu acho que, Jonas, você tem algum encaminhamento, algum último conselho, algum último relato para fazer, pessoal, que a gente está se aproximando do fim. Seria isso realmente, de que não despreze nenhuma matéria, né? Todas as matérias são igualmente importantes, elas vão, né, somadas, que vão te dar o seu resultado final, e é isso que importa, né? Então, acredito que não despreze nenhuma matéria que você acha que sabe muito, ou às vezes, né, que acontece também com candidatos que não estão tão avançados assim, às vezes acha, não, essa matéria é mais difícil, aí vai deixando para depois. Né? Não, né? Você tem que realmente ir estudando, né? Todo o edital. No começo, eu acho que faz sentido a gente separar, mas quando você já está mais avançado, né, naqueles ali 50, 60 candidatos que estão nas classificações melhores, não faz tanto sentido isso. Realmente você tem que ter uma visão holística da prova. E como o Jonatas falou, você está fazendo prova para ser diplomata. Você não está fazendo prova para ser especialista em história do Brasil ou em política internacional, nem nada do tipo. Né? Então, você tem que cumprir o que a prova te pede. Né? E exatamente isso. E inclusive, eu recomendo bastante uma coisa que eu fiz, que alguns professores de história recomendavam outra coisa, mas que me ajudou a ter a nota mais alta de história, junto com o meu colega Francisco, no ano que eu passei, que é a objetividade. A prova te perguntou, justamente como você falou, a prova te perguntou, o que A tem a ver com B? Não é para você falar do A, da história de antes do A, como é que chegou a acontecer o A, para depois falar do B, e aí, se sobrar algum tempo, falar da relação. Não, você vai falar da relação do A com B. Né? O que um é a causa do outro, o que um é o efeito do outro. Então é isso, você tem que
ler e entender muito bem os comandos, adaptar a sua resposta àquilo, né? Às vezes você sabe... Tem tema que, por exemplo, caiu na prova, você sabia muita coisa, você não tinha como colocar ali, mas é isso mesmo, a prova está querendo ver como é que você seleciona as informações. Né? O diplomata ele vai processar muita informação, a gente sabe no nosso dia a dia de trabalho, a gente faz muito resumo, faz muito relato, né? Então a gente tem que saber processar a informação e distinguir informação essencial de informação acessória. Né? Isso. Então eu acho Análise, é que muito a comum, banca... inclusive. É muito Isso. comum, né, Jonas? A gente está aqui, a gente está na Secretaria de Estado, em Brasília, a gente às vezes manda um despacho telegráfico para o posto pedindo que o posto faça uma análise sobre um tema. E aí eu digo, quando a Isso. gente fala do tema é A, B, eu queria que você me explicasse quais são as perspectivas. Aí se o cara for falar da morte da Bezerra, né? Não cumpriu a instrução. E quem é que tem tempo de estar lendo sobre a morte da Bezerra naquele momento? Né? Então, os telegramas, às vezes, se a análise é longa, às vezes 10 páginas de telegrama, 15, 20, as 15 ou 20 eram necessárias. Bom, é isso que você tem que entender. Exatamente. É isso mesmo. E para o concurso também, tá? Essa lógica serve. Você tem que cumprir ali o que a banca está te pedindo. Né? Basicamente é isso. E aí, às vezes, tem gente que fica mais preocupada em florear demais, em colocar uma linguagem diferente na prova, no outra. Mas isso não é necessário, né? O que é fundamental, né? Tudo bem, nas provas de idioma é legal você ter um vocabulário mais rico e tudo mais, mas nas outras provas, as provas de conteúdo, o fundamental é que você responda de uma maneira organizada, com raciocínio concatenado, né? Com um texto bem coeso e com a resposta que a banca quer. Né? Isso. Jonas, isso remete, você que é um escritor, remete à lição de Graciliano Ramos, ao falar de como ele escrevia. Ele fazia uma referência às lavadeiras do Alagoas. Ele escrevia, revia. Mas no final daquele texto, ele falou algo muito interessante. As palavras não foram feitas para reluzir como ouro. As palavras foram feitas para dizer. Então, muita gente fala assim, foque no conteúdo, amigo. As palavras só fazem sentido quando elas transmitem o seu conteúdo. Claro. Totalmente. A estética do texto, ela é muito relevante na poesia, na literatura, porque além do conteúdo, a forma nos toca. Verdade. Porque você ali fala a alma, para além de falar a mente e transmitir a informação. Não é o caso da prova do concurso. Das provas de concurso como todo, o cara te pede para falar de A, B e C, e você tem que falar A, B e C. E aí eu sempre falo, se ficou bonito, mas não ficou claro, tá ruim. Exatamente. Tá reluzindo. Exatamente. Se pergunta, essa palavra tá reluzindo como ouro? Tá, então já tá suspeito. Mas aquela palavra diz exatamente o que eu queria dizer e faz com que se apreenda a ideia? Sim, então, beleza, dá para ver. Né? São esses dois testes. Como a gente gosta de falar no direito internacional, né? Esses testes. Então, Jonas, eu acho que para fechar a gente pode só lembrar para o pessoal algumas das coisas que a gente trouxe aqui. Né? A primeira coisa, sucesso consiste em derrota em derrota sem perder o entusiasmo, ou seja, manter-se engajado no seu propósito. A gente falou da importância da correção de rumos, não de destino. Mas, às vezes, é preciso corrigir o rumo, a estrada que você tomou, o veículo que você está usando para chegar àquele destino. Né? A forma como você está caminhando. Né? E aí você tem que buscar o autoconhecimento, ter uma autocrítica e buscar pessoas que te ajudem nisso. Né? Professores, colegas que possam criticar. Né? A humildade faz parte desse processo de construção intelectual. Você passa numa prova. Outra coisa que Jonas falou muito importante, que a mãe dele falou para ele, a ideia da paciência. Se você está no caminho, se você está fazendo o que tem que ser feito, e você entrou no contexto do consórcio, que estou ali pagando o preço todo dia, fazendo, poderia ser contemplado a qualquer momento e seria merecedor, mas não está vindo, espera a bola ser sorteada. O Jonas quase saiu do consórcio. Foi, ainda pensei em sair. Ainda pensou. Mas aí foi a providência agiu, né? E ele ali terminou reprovando na fase teste físico da ABIN, né? E não teve a fase de provas psicotécnicas, que seria no dia do TPS. Né? Olha só, no ano em que a bolinha dele ia ser sorteada. Pois é.
Olha só. Mas manteve-se focado, buscando equilíbrio, foi uma palavra que a gente viu muito aqui, Sim. né, Jonas? Equilíbrio total. Equilíbrio, inclusive, na forma como você dispersa a sua energia ao longo da sua preparação. Não adianta concentrar tudo no momento, ou ficar no momento errado, né? No momento que, antes do edital, você estudando muito, muito cansado, no momento mais decisivo, né? Tem gente que já começa no sprint. Eu disse, amigo, cuidado com os seus ligamentos. Já percebeu como está a sua preparação? Sua preparação fisiológica? Como é que vai ser quando você chegar lá no último momento da sua maratona? Assista a maratona e você vai ver como é que aquelas pessoas que treinam todos os dias, que fazem todos os tipos de treino, elas concentram todas aquelas habilidades e equilibram ao longo do tempo. Então, ter essa paciência. Saber da dificuldade que é a prova. Então, se você começa na maratona querendo correr já a maratona inteira, você nunca correu, já começa querendo fazer a maratona inteira, e no melhor tempo, você vai se frustrar. Tem a ideia de que você vai incrementando o seu desempenho ao longo do tempo. Né, Jonas? A gente falou também que tem gente que tem alguns que conseguem dar aquele sprint e são a exceção, passam muito rápido do zero. Mas que zero é esse? Sim. Que zero é esse? Qual é o zero do qual essa pessoa partiu? É o seu zero? É o seu ponto de partida? Talvez não. Então, as estratégias que aquela pessoa usou talvez sejam mais complicadas para você usar constantemente. Né? Às vezes, a estratégia da Blitzkrieg, a estratégia do tiro para aprovação, ela pode ser interessante dependendo do seu ponto de partida. Né? Mas, às vezes, se você tem que correr uma maratona inteira por muito tempo, talvez seja melhor você ir visualizando estrategicamente, né? Foi muito valiosa essa conversa com o Jonas. A gente poderia incluir uma dupla sertaneja, né? Jonas e Jonatas. JJ. JJ, vamos pensar nisso daí. Jonatas e Jonas. Isso é a banda de forró, pô. Você lá em forró. A banda de forró, de piseiro. Embaixadores do forró. Não, boa. Jonatas e Jonas. Os embaixadores do forró. Embaixador do forró, Chanceleres da pisadinha. O que você acha? De repente, vai conversando. Pessoal, brincadeiras à parte, foi um prazer muito grande. Foi só uma descontração rápida aqui com vocês. Agradeço demais, agradeço ao Jonas, agradeço ao Bico por ter organizado essa série de lives. Vejam as outras lives. São ótimas. Vejam as dicas das pessoas que já passaram, estão dando mentoria no Bico, estão fazendo lives. Coisas que a gente não teve, né, João? A gente não havia isso. Não, totalmente. Eu, se tivesse essa mentoria, seria outra coisa a situação da minha preparação. E às vezes, para além, Jonas, da mentoria, a contratação de um mentor, às vezes você e olhar o que está disponível, né? O que nós já temos publicado em nossas páginas. A Clarissa está aqui na página dela, tem muita coisa. As páginas do Bico, outros cursos, por exemplo, clipes. Eu, por exemplo, mal conhecia um diplomata. Enfim. Muito conteúdo está sendo divulgado aí sobre a carreira, sobre como se preparar. Coisa gratuita que pode te ajudar, né? De forma alguma. E não esmoreçam, mantenham-se na caminhada. Quem está começando agora, saibam que toda caminhada começa no primeiro passo. E quem já está mais na frente, tem que lembrar que, como diria Flávio José, né, já que somos os embaixadores do forró, observe quem anda na ladeira, seja princesa ou seja lavadeira, para ir mais alto vai ter que suar. Né? E quanto à ideia do consórcio, Flávio José também dizia, né? Se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Toda caminhada começa no primeiro passo, a natureza não tem pressa, segue o seu compasso e inexoravelmente chega lá. Então mantenham-se entusiastas das suas metas, dos seus objetivos e tenham paciência, mantenham-se firmes, vai dar tudo certo. Estamos aqui para ajudar, né, Jonas? Exatamente, é isso mesmo. Também queria agradecer ao Jonas aqui pela live, Grupo Bico e todos vocês aqui pela presença. E é isso, a minha mensagem final é essa, de paciência, calma, resiliência e sempre se adaptando, né, ao caminho que uma hora o resultado chega. É isso, um abraço, pessoal. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado, Jonas. Boa noite. Tchau, tchau.